Bom dia, bom dia, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Vocês me desculpem, tá um pouco fanho, mas a bichinha pegou eu, a gripe, hein? Tá nóis. Febre eu não tô tendo, mas garganta ruim, nariz entupido, pigarra, nossa senhora, pelo amor de Deus. Hoje é dia 13/1/2023. Nós estamos aqui mais uma vez fazendo as nossas análises, fazendo os nossos vídeos. E ontem, por uma infelicidade, uma coisa muito triste, me mandaram um monte de coisa, mas foram me mandando assim: professor, o seu nome tá nos grupos da esquerda, falando mal, falando que é falso espiritualista e tal. Bom, a pessoa que fez isso, no mínimo ela não é espiritualista, porque se ela é espiritualista, ela já está me julgando, né? E o julgamento compete a Deus, certo? Sobre as coisas espirituais. Então eu sei o que eu faço para quando eu for desencarnar por outro lado. Eu sei o que Deus vai fazer comigo ou não, certo? De acordo com os meus atos, de acordo com os meus sentimentos. E colocou um monte de gente, cara. Colocou Divaldo Franco na lista, colocou um monte de nome, sabe? Porque, e colocou lá, é bolsonarista. Desde quando eu puxo o saco do Bolsonaro? Não, moço. Eu sempre fui muito claro, para mim tanto faz ou tanto fez, eu só quero a liberdade. Para mim tanto faz ou tanto fez como que vai ser, eu só sei que vai ser um caminho um pouco mais tortuoso, um pouquinho menos tortuoso. Mas vão ser caminhos que não vai ter onde, vai desembocar no apocalipse, não tem conversa. Eu sempre deixei isso muito claro. Eu sempre trouxe as coisas da espiritualidade pro dia a dia. Sempre, sempre, sempre. Eu não tô nem daqui nem de lá, eu tô para resgatar o máximo da racionalidade possível dos seres humanos. Por quê? Porque é comum quando a gente segue algo, a gente querer defender algo. Então é comum alguém que segue o Lula querer defender o Lula. É comum alguém que segue o Bolsonaro querer defender o Bolsonaro. É comum alguém que segue Cristo querer defender Cristo. E é comum quem segue Buda querer defender Buda. Isso é o normal. Só que quando nós estamos dentro do universalismo, nós não temos uma verdade, nós temos o estudo de tudo. A gente estuda tudo de tudo. E para nós estudarmos tudo de tudo, nós não podemos ter a emoção. Nós temos que ter o lado racional limpo, cru e isento. Senão a gente não consegue fazer as devidas análises. A gente não consegue saber enxergar e ver para onde que é o que deixa de ser. Simples assim? Simples assim. É assim, nem mais nem menos. Tanto é que quando acontecem coisas boas, eu venho e elogio mesmo. E de novo aconteceu mais um milagre, que pra mim é um milagre. Mesmo com a muvuca do jeito que tá, mesmo com os problemas do jeito que tá acontecendo um milagre. Que milagre, professor? Gente, o câmbio, que é uma das coisas mais abençoadas, aonde eu mais bato na tecla. Aonde o Paulo Guedes, lá na época, ele pegou e arrebentou, fez que explodir tudo. Claro, o dinheiro estava lá fora, então quanto mais sobe, melhor é. E aí o dólar ontem, num momento de crise, porque as lojas americanas, cara, caiu 77%. No momento de crise, porque o governo ainda está tentando trabalhar. O governo atual está tentando trabalhar. E eles estão ali e não entraram em desespero, eles estão ali em cadência. Gente, em 13 dias, não é brincadeira não, é uma semana, porque você fala que é 2 semanas, não é 2 semanas, é uma semana. E olha o tanto que o dólar caiu. O dólar está R$ 5,10, caiu para R$ 5,10. Tudo bem que agora ele está chegando na mínima do câmbio Chaco, que é 5,10 e 5,30. Então, se é 5,10, 5,30, ele tinha que ficar em torno de 5,20. Mas será que ele consegue ir abaixando e puxando o câmbio e realmente abaixando e valorizando a moeda? Para mim, essa valorização é a coisa mais abençoada que pode ter. Isso daqui sim faz ter um aumento real do salário de todos os funcionários, de todas as pessoas. E se o governo Lula conseguir baixar isso aqui, ficar beirando R$5, se baixar e beirar R$55, você sabe o que vai acontecer? Daqui uns 3, 4 meses, os preços nas gôndolas começam a baixar. E aí começa a ter deflação. E tendo deflação,
pode abaixar os juros de forma estrondosa e a coisa começa a andar. Ou seja, inclusive o Banco Central já tem que começar a baixar juros, porque olha aqui a sinalização como é que tá boa. E aí você fala assim, Ricardo, mas por dados numéricos, tem alguma explicação de como que tá baixando isso? Não. Eu, como um analista, fazendo uma análise, como um contador fazendo análise, eu não sei como que tá baixando esse dólar. Eu só sei que está baixando, e é bom. E é muito bom. Ele é perfeito. Agora, o que está acontecendo? Eu não sei. Será que antigamente é que estava de um jeito e não era para estar? Será que o pessoal que ficava com o dinheiro para fora e não trazia nada para cá? E agora está trazendo dinheiro que estava lá fora? O que está acontecendo? Não sei. O que eu sei é que se imaginou muitas coisas, porque foi prometido em campanha muitas coisas, e está se fazendo outras coisas, que é bom para o mercado. Ou seja, o mercado está feliz e o câmbio está baixando porque falou-se numa campanha uma coisa e está fazendo outra. Só que outra melhor. Ou seja, viu-se até onde podia ir, viu-se até onde podia chegar e vai se corrigindo. Porque eu já falei, o Lula não é bobo, o Lula é inteligentíssimo. Pensa num gajo que é inteligentíssimo. Ontem eu tava batendo papo de novo com o meu amigo, que ele escreveu vários livros com o Paulo Freire. Trabalhou junto, ele trabalhou comigo nas Nações Unidas. Ele era da Unicef, ele foi da Unesco, Unicef, e eu fui da DPKO e da OIM. E a gente, toda quinta-feira a gente bate papo. Tá meio cambaleado, meio ruim, né? Que é um gripe que eu tô. Porque vocês olham assim pra mim, parece que eu tô bem, mas é porque o espírito vem e me levanta. A hora que sai, moço, nossa, eu volto a ficar parecendo um trapo. E aí, eu batendo papo com ele, eu bato papo com tudo, gente. Eu tô aprendendo como que o Paulo fazia, como é que ele fazia as análises para fazer as educações. Da onde que ele surgiu, quando que foi, do livro, quando ele foi para o Chile, depois ele saiu do Chile e foi para os Estados Unidos fazer as palestras, depois ele foi para a Europa, e aí todas as coisas funcionando, porque o que fez o Paulo foi o livro que ele escreveu. E o Paulo era muito pragmático, ele ia, fazia, ensinava e voltava, ele não ficava executando, ele fazia as coisas. E aí você vê o pessoal juntando peças. Então tinha o Clodomir, que era da fundação do MST antigo, como que ele montou as estruturas. Eu tô aprendendo um monte de coisa. Um monte de coisa. E aí você pega e fala assim, são tudo mal? Não, gente. Não. Tanto é que esse meu amigo e o Paulo não gostava do termo comunismo. Ele não gostava disso. Ele gostava da independência da consciência. Ele queria transformar a consciência ingênua em consciência plena. Em consciência crítica, que é o que o livro que é onde eu tô lendo, porque eu tô lendo esse livro por causa dele. Esse livro aqui, do Paulo Vieira Pinto, Álvaro Vieira Pinto, foi por causa dele. Isso aqui, gente, isso aqui é um curso de humanas, para você entender o ser humano como é que é. Ai, mas professor, o cara ensinou tudo errado, a nossa educação das escolas, não sei o que. Não é isso. A única coisa que ele queria preservar era a cultura das pessoas. Não simplesmente eu chegar e falar assim, ó, a partir de agora a língua é portuguesa. Não. A língua tem que ser brasileira, que a segunda língua será portuguesa. Então tem um monte de coisas. Livros que eu já li, Pedagogia do Chinelo, um monte de coisa. Que a gente vê que eles não queriam reprimir as crianças para que elas obedecessem e fizessem tudo o que quer, para não serem bichinhos de controle amanhã. Só que aí o que acontece? Os partidos, e ele critica, tanto a esquerda quanto a direita, por isso que a gente se entende muito bem, porque eu estudo, ele estuda, então tudo é dois inteligentes. Então a gente não está pegado a uma ideologia, mas a gente sabe os defeitos que tem um lado e o defeito que tem o outro. A gente sabe as coisas que tá tudo errado de um lado, tá do outro. Sabe que se tem que ter uma evolução, como é que eu vou voltar para trás? E para mim evoluir eu tenho que voltar a ter os militares. Cara, se colocar os militares de novo, afunda tudo, afunda
afunda as ações, afunda mercado, afunda tudo, mas eles são bons para construção. Eles são bons para segurança, mas não pode pôr pleno. Tem que trabalhar em conjunto. Então a gente vai bater no papo, cara, eu vou falar pra você, é outro nível, é outras coisas. Então quando a gente vê pessoas com consciência ingênua fazendo isso, pegando o nome dos outros, fazendo maldade, gente, não pode fazer isso aí. Primeiro que é crime, não pode. Porque se a pessoa pega e fala que eu sou uma coisa, ela tem que provar que eu sou uma coisa. E não eu provar que eu não sou uma coisa. Certo? É muito feio, isso daí vai totalmente contra a espiritualidade. Não joguem pedra. Jesus ensinou. Não jogue pedra quem não tiver pecado. O que eu faço aqui é trazer o racional. E olha que eu não trago tudo, hein? Porque eu tenho que ficar indo para um lado e para o outro, fomentando um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, justamente para ter a quebra do laço hipnótico. Porque essa crença de eu gosto da direita, eu gosto da esquerda, isso aí rebenta a cabeça. Ele cria um laço hipnótico. Ele cria uma crença de fé. E essa crença de fé, ela não pode ser isso, ela não pode ser assim, ela tem que ser de forma racional. Por isso que eu pego e falo, gente, a forma racional é você se filia no partido, seja qual for, você começa a frequentar as reuniões, você sai candidato, você vê qual é que é a realidade, você vê como é que é a dificuldade, você vê como é que funciona. Você faz parte das votações, você manda projetinhos para os vereadores que entrou do seu partido para ele poder aprovar ou não. É assim que funciona? É! Quantos projetinhos eu mandei pro vereador daqui para ele poder aprovar e mandar para frente? Projeto até nacional que eu fiz alguma coisinha, mandei pro amigo, falei, o que você acha disso aqui? Ele falou, isso aqui não dá, isso aqui dá, isso aqui não dá, isso aqui vai, isso aqui não vai. O buraco é mais embaixo. Ela não é do jeito que o povo imagina. Eu fiquei triste mesmo de ver. O povo começou a mandar, eu falei, gente, isso aí é normal, o povo tá maluco. Só que viraliza, eles pegam imagem das pessoas e depois vira, sabe o quê? Sabe aquelas caras que pegam e falam assim, ó, esse aqui é o estuprador. Aí o povo não quer saber, sai espancando, depois que matou a pessoa, fala assim, não era. Era falso. Depois que aconteceu, você vai descobrir que é falso? Não dá, gente, não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Ninguém pode tomar decisões por impulso. Não se pode tomar decisões assim. O pessoal da esquerda fala que estuda, o Paulo Freire não estuda nada. Vai ler ele, pô. E o pessoal da direita que prega o foguete é porque não conhece ele. Vai estudar ele. Vocês vão entender o que é educação. O que eu faço para vocês de ensinando, fazendo várias versões e falando, não é verdade, vocês têm que cruzar informações. Gente, é base do que o Paulo ensinava. Mas ele foi para a esquerda. E daí? Mas ele saiu candidato. E daí? Porque tem coisas que prestam ali. O povo pega os negócios e fala, não, se você é de um lado, você é contra o outro, se é de um lado, é contra o outro. O que é isso, gente? Quantas vezes eu já falei que não existe nada ruim? Porque senão seria todo mundo masoquista. O pessoal da direita ia ser masoquista, o da esquerda ia ser masoquista. E não é. Agora, você tem que puxar a consciência crítica para você ver esses defeitos e qualidades. Só que para isso você está dentro de uma crença, você tem que quebrar esse laço hipnótico, para depois você chegar numa consciência revolucionária. Mas revolucionária, uma consciência de revolução, mas é revolução, não é revolução de sair pra rua fazendo a coisa, é uma revolução interna. Aonde você pega e não segue mais e não admite mais coisas erradas. Gente, é um processo natural de quem está em evolução espiritual desprender da matéria, ver todos os defeitos, entender que cada um está no seu nível evolutivo, mas não podemos ficar engolindo as coisas erradas e ficar engolindo coisas feias. A pessoa, quando está fazendo coisa feia e coisa errada, ela está fazendo coisa feia e coisa errada. E toda ação gera uma reação. A espiritualidade vai cobrar a gente.
Não faça isso, porque a espiritualidade cobra. Nem de um lado, nem do outro. Não pode. Agora imagine a minha situação. Porque no grupo da esquerda eu tô como se fosse bolsonarista, médium falso. Né? Como é que ele falou? É falso espiritualista. No grupo do Bolsonaro também tô nisso aí. Porque o pessoal fala que eu não sou bolsonarista, que eu não sou do deles, então eu sou inimigo. Então quem tá no meio é só pedrada, moço. Só pedrada. Pedrada, pedrada daqui, pedrada de lá, pedrada de todo lugar. Agora, eu tô recebendo pedrada porque eu faço análise, porque eu uso meu racional? Desculpa, mas e aí? Então não tem mais liberdade, não tem mais... Como é que funciona? Gente do céu, cuidado, hein? Porque o que a gente faz pro próximo a gente recebe. Essa é a lei do universo. Faça com o próximo que você quer pra si. A pessoa que meteu meu nome lá e ficou compartilhando pra um monte de lugar, ela quer que aconteça isso com o nome dela? Com o filho dela? Pois é, não quer, né? Então por que faz? Falta de consciência. Vamos dando sequência aqui. O dólar despencou e a bolsa também caiu. 0,6%. Fechou em 111,850. Só que grande parte disso foi afetado pelas lojas americanas, porque senão a bolsa era para ficar no 0 a 0. O que eu estou estranhando é o seguinte: como que a bolsa está ficando no 0 a 0 e o dólar caindo? O dólar fica caindo, de duas uma. Ou ninguém está comprando o dólar, ou está entrando o dólar. Investidor internacional não fica comprando dólar picadinho. Gente daqui do Brasil que queria fugir porque o governo é ruim, porque o governo é perigoso. Ué, esse daí era pra estar fazendo uma força para o dólar subir e não tá. Então tá estranho, tá muito estranho, eu não sei até onde vai. Então o que nós temos que fazer com essa questão do dólar? Nós temos que fazer a devida análise, muito calma, e não pode ser de imediato. Nós temos que fazer uma análise pelo menos até o dia 20, lá fechando o mês. Para ver se é uma tendência ou não. Mesmo porque em dezembro é quando as empresas fecham as coisas e mandam todo o dinheiro para fora. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. O DAX hoje, a Bolsa da Alemanha, subindo normal, passou dos 15.118 e subindo. Ou seja, começou o ano super bem. Aqui no Brasil também a Bolsa está super boa. Então ninguém pode falar mal da economia do governo Lula nessas 2 primeiras semanas, nesses 13 dias. Porque está acontecendo realmente um milagre. Se alguém falar mal, tá enganado. Eu tô vendo até passando em grupinho disso aqui. Ah, porque o imposto de renda subiu, faz o L. O imposto de renda subiu, faz o L. Faz o L. Eu já brinquei quantas vezes. Faz o L, então. Eu mesmo, já falei quantas vezes. Só que o imposto de renda, quem aprovou para ficar do mesmo jeito e não alterou a bancada não é o governo atual, porque o governo atual não pode fazer já. E se ele fizer, não é para esse ano, é para o próximo ano. Quem largou essa bucha é o Paulo Guedes, é do governo anterior. Não é do atual. E o pessoal fica jogando para o atual, e não é. Agora, o que eu falei e que estava sendo anunciado que ia ter muito desemprego e está começando a ter desemprego, por isso que eu estou achando muito estranho. Porque eu estou vendo empresas gigantes mandando gente embora. Então é 99 mandando embora. Nós temos empresas de automóvel mandando embora. Nós temos empresas americanas agora vai mandar um monte de gente embora. Nós temos um monte de empresa que está mandando gente embora. Guararapes mandando 2.000 embora. Então tá gerando um desemprego muito grande. Para um momento de dificuldade é difícil, é complicado. E isso pesa, porque isso aí vai cair em seguro-desemprego, vai cair em coisas para o governo pagar. Agora, em relação a investidores, Bolsa de Valores tá maravilhoso. O investidor de câmbio tá maravilhoso. Só que uma coisa não está comunicando com a outra. Se a bolsa tá boa, se o dólar tá bom, por que as empresas estão saindo? O que está acontecendo? Alguma coisa tem. Não fecha a conta. E é essa que não fecha a conta que nós temos que ficar olhando. Porque o desemprego não pode acontecer.
Infomoney. Ações da Americanas Amer 3 desabam 77% após bomba contábil bilionária. Magalu sobe e Via Varejo cai 5%. A companhia viu seu valor de mercado derreter 8,3 bilhões em apenas um pregão, passando de 10 bilhões para 2,4 bilhões o seu valor. Ou seja, a empresa valia 10 bilhões e está valendo 2,4 bilhões. Hoje é capaz de ter algumas compras? É capaz de ter algumas compras. Por quê? Porque é uma empresa que compra e vende produtos de terceiros. Ah, mas ela tem umas lojinhas em cidades, alguma coisinha. Tudo bem, isso é varejo, é como se fosse a Oxy. Que inclusive o grupo da Oxy, se eu não me engano, é da Raizen ou da Cosan, é capaz de comprar toda a rede de lojas de rua das lojas americanas e virar tudo Oxy. Será? Bem capaz, hein? Eu vou falar pra você que eu não duvido nada disso. Então nós tivemos essa bomba atômica nas bolsas, que eu acho que hoje dá uma regulada, então hoje é capaz dela subir. Ela deve subir uns 50%, para ficar com uma queda média de 50% de queda. Então hoje ela deve subir em torno de uns 15, 20%. Até a hora que der o leilãozinho de subida e para por ali. Eu acho que é isso, porque normalmente o mercado faz isso, normalmente, ou então continua caindo, mas porque eles precisam do diretor, né? Eles precisam de um CFO de novo e de um CEO de novo. Vamos ver, né? Quem que eles vão colocar. Mas vamos lá. Infomoney. Mais de 600 fundos tinham ações da Americanas em setembro de 2022. Somando cerca de 1,5 bilhões de reais. A Americanas assustou o mercado depois de informar um rombo de 20 bilhões. O que são esses fundos? É aquelas porcaria que os bancos vendem para você, falando assim, nós temos que diluir, vamos comprar um pouquinho dessa, um pouquinho daquela, um pouquinho da outra, um pouquinho da outra, um pouquinho da outra. Tá aí. Por isso que eu não gosto de comprar fundo de banco. Além de eu ter que ficar pagando taxa de manutenção, os caras investem em umas ações que dá medo, que não tem vontade, moço. Você fala assim, tenha paciência, sai correndo daqui. Pois é, acontece muito. Pois é. Tá aí, 600 fundos que tinha 1,5 bilhão. É muita coisa. Perderam um monte. Agora, vai perder no fundo? Vai ficar lá? O pessoal vai tirar do fundo e vai pôr onde? Vai colocar onde esse dinheiro? Na poupança? Vai emprestar o dinheiro pro governo? Vai comprar título de dinheiro público? Vai manter em ações? E se explodir a guerra mundial? Se explodir a guerra mundial, cai todas as ações, tudo afunda. As pessoas ficam falando pra mim, tira de ali, põe ali. Tira de lá, põe ali. Meu querido, eu tô dividido. É um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho aqui. Porque se a hora que acontecer, aconteceu. Mas você perdeu. Perdi, mas não foi tudo. Não foi loteria. Ganhei e eu perdi. Perdi metade, ganhei metade, e assim vai. Não tem como fazer mágica nisso. Infomoney. Pacote fiscal. O Haddad apresentou medidas com impacto de até 242 bilhões para reverter déficit de 2023. Anúncio é mais um esforço do governo Lula em manter ares de normalidade aos trabalhos após atos golpistas do último domingo. Bom, vamos lá. Perfeito o que o Haddad fez. Anunciou um monte de medidas, tipo, para facilitar para as pessoas pagarem as dívidas antigas que tinha. Perfeito. Anunciou medidas para que as pessoas pudessem, como é que fala? Como é que eu posso explicar? Resolver as pendengas que tinha. Ele anunciou que a base de cálculo de desconto do PIS e COFINS, com o desconto que deram, não tinha mexido naquilo também, e estava fazendo com que o desconto fosse muito maior do que se deveria, e precisa corrigir. Ele apontou um defeito, um erro gravíssimo que tem. Perfeito. Isso o mercado fala assim, parabéns, gostei disso. Só que ele também colocou falando que vai voltar todas as alíquotas de PIS e COFINS como era antes e não vai ter mais as isenções. Então o que está acontecendo? O dólar está caindo e agora ele vai poder subir o PIS e COFINS
Porque o preço do combustível mantém pelo mesmo preço, porque como o dólar está caindo, era para a gasolina e o combustível cair também. Então vai ser o equilíbrio, é o ponto certo de voltar o imposto. Agora é o ponto certinho de voltar o imposto. Porque agora é onde, aumentando o imposto, não aumenta a gasolina, porque o dólar lá de fora está baixo, então dá para se abaixar. E o barril do petróleo está controlado, então dá para fazer isso daí. Agora é o momento certo, eles estão fazendo a coisa certinha. Então, ó, nisso, parabéns. Só que vira e mexe, vem uma língua que afeta tudo que tá falando ali. Vamos lá. Infomoney. Lula diz que, abre aspas, mercado não tem coração, fecha aspas, que o governo precisa parar de utilizar a palavra gasto e trocar para investimento, outro nome. Em café de manhã com jornalistas, Lula disse que todas as crises foi o Estado que salvou a economia e destacou os superávites em mandatos anteriores. Então vamos lá. Custava ele pegar e não ficar falando que o mercado não tem coração? Não fala isso. Pra que falar isso? Fala, o governo precisa ter mais coração, mas não fala, o mercado não tem coração. É a mesma coisa, mas de forma diferente, entendida pelo mercado de forma diferente. Ou seja, ele está falando e deixando claro que é o mercado que tem que pagar e custear todos os problemas sociais. E não é. É o governo que tem que fazer. E o governo que se vire de não ficar pegando dinheiro emprestado. Porque se o dinheiro tem um monte de dinheiro que não se paga, tá lá. Tá uma dívida monstro. Nós temos, vamos supor, vamos fazer bem grosso. Uma análise bem grotesca e bem jocosa. Se o governo tem 50% de dívidas, tá, vai tudo para pagar juros, dívida, não sei o quê. Ué, mas quem que fez a dívida pro governo ficar pagando dívida? Então tem que pagar as dívidas que tem para não ter que pagar mais e sobrar o dinheiro. O que não pode é criar mais dívidas ou querer tirar de quem está produzindo ainda. Porque se a empresa fecha e vai procurar outro país. A gente concorre com outros países. E sempre vai ter um país que é melhor do que o nosso. Tem que tomar muito cuidado. Você não é capaz de ir tudo para a China. E vai tudo para a China. Aliás, volta tudo para a China. Vamos lá. Haddad manda... Saiu no Estadão. Haddad manda recado para o Banco Central com pacote e critica juros altos. Abre aspas. São 70 milhões de CPFs negativados. Fecha aspas. Bom, eu acho que os juros aqui no Brasil está altíssimo e precisa baixar. Eu acho que os juros aqui tinham que estar beirando em torno de uns 8%. Será, professor? 8%. Um pouquinho mais que 0,5% ao mês. Agora, 1% ao mês é muita coisa. Tá mais do que 1%. 1% é muita coisa. Tem que ser 0,5% ao mês, um pouquinho mais, uns 8% de juros, eu acho que seria o ideal. Porque do jeito que tá estrangulando tudo. Tá estrangulando pessoas físicas, tá estrangulando empresas, tá estrangulando tudo. E o governo, para melhorar as questões de fluxo, de emprestar mais dinheiro, ele precisa que abaixe os juros. Só que o Banco Central é independente, então vai ter uma guerra ali. E o que o Lula vai fazer? Reuters. Lula diz que Caixa vai emprestar dinheiro muito mais barato sem deixar de registrar lucro. Como que ele vai fazer esse milagre? Eu não sei. Só se ele pegar os correntistas que depositaram dinheiro no banco e pagar, falar assim, olha, os juros é tanto, mas eu vou pagar só tanto. Porque eu tenho que emprestar o dinheiro para outras pessoas com menor juros, porque senão não dá. Não sei como que será. Vão transformar a Caixa em tipo de um BNDES? Não sei. O que vai fazer? Não sei. Eu só sei que ele falou isso, mas eu não consegui saber como. E ninguém sabe como. Então vamos ver como vai fazer. A intenção é perfeita. Agora, como vai ser feita? Não sei. Só que primeiro se tem que ter a intenção para depois tentar fazer a execução. Isso é praxe. Então tá de parabéns. Nesse caso tá de parabéns. Eu só não sei as consequências, porque se emprestar afundando os correntistas, os caras simplesmente tiram o dinheiro fora de lá. Aí ninguém vai querer. E isso daí vai ser bom para os outros bancos, porque tipo o Bradesco, Itaú, Santander, irmão, se os caras falam, venha nós, ei, beleza, vai lá, Infomoney. Prova de vida automática será feita pelo INSS a partir desse mês, aponta o Ministério. Outra coisa abençoada.
O INSS estava abandonado, um monte de gente na fila, um monte de gente se lascando com esse negócio aí. Eu falava no governo do Bolsonaro que não dava para ficar desse jeito e graças a Deus tá mexendo. Então, gente, aonde que eu quero chegar? Ai, porque vai afundar tudo, vai explodir tudo. Não, nós vamos ter problema de desemprego, porque algumas empresas não vão querer trabalhar num sistema muito social. Mas em contrapartida, outras coisas que estavam toda lascada, toda parada, vai resolver. Até chegar no meio, aonde vai achar um equilíbrio, porque o Lula não vai ficar puxando para a esquerda. Não vai, gente. O pessoal da esquerda tem que entender que o Lula não vai puxar para a esquerda. É um governo de coalizão. Governo de coalizão, ele não manda sozinho. Ele vai entrar num equilíbrio com todo mundo que entrou junto. Por isso, inclusive, que a Tebet está num setor de economia. É planejamento, mas está lá junto com a economia. Para gerar um equilíbrio. E está gerando equilíbrio. E está vendo coisas. E está resolvendo coisas. É o famoso caminho do meio? O Lula está puxando para o caminho do meio. Se ele puxar para o caminho do meio, tudo flui, tudo funciona. E aí a coisa anda. O espiritual já tinha cantado a bola. 2023 vai ser um ano bom para o Brasil. E os pessoal achando que não. Rapaz, lá pra frente pode feder tudo, porque a guerra mundial vai acontecer. Mas vamos ver as cenas do próximo capítulo. Não metendo o pé pelas mãos, e pelos indícios eles não estão metendo o pé pelas mãos. Porque estão fazendo propostas para corrigir defeitos, problemas. Então tá indo no caminho. Sem desespero e sem alarde. Ai, porque agora... Ai. Não, antigamente tinha realmente uma sensação de que podia, nossa, pelo amor de Deus, e tá se provando que não é bem aquilo. Ontem o Lula recebeu o Tarcísio junto com o Kassab lá. Tava lá o Padilha, que eu falei pra você que esse homem é bom, esse homem vai brilhar logo logo. Tava lá os caras cumprimentando o pessoal do Bolsonaro. Traidor. Que é isso, gente? Vocês estão loucos? É isso que tem que fazer. Inteligentes são os 6 e burro é ele. Mas era o cara que mais trabalhou no governo do Bolsonaro. Ou seja, os caras pegam um cara que trabalha um monte e falam que ele não sabe o que ele tá fazendo. Como que ele não sabe o que ele tá fazendo? Ele já provou que ele sabe o que ele tá fazendo. E o que ele faz? Ele não arruma encrenca, ele trabalha. Então para com esse negócio de ideologia, esquece essas porcarias, tanto da esquerda quanto da direita, e vamos pegar a enxada na mão e vamos trabalhar. Não tem que ficar mais nesse... Que poder da onde, rapaz? Esquece essas porcarias. Isso aí só faz a gente andar pra trás. Lula sanciona a lei que torna o número do CPF registro único em cadastros públicos. Graças a Deus aí, tá vendo? Ele assinou uma coisa que foi aprovada no governo do Bolsonaro. Aí ele tá indo tudo contra, que tudo for contra, ele vai contra. Não, ele foi contra coisas que ele prometeu que ia ser contra. Isso daqui ele não prometeu que ia ser contra. Muito pelo contrário, ele tá deixando ter uma evolução. Então não é como estão pintando o pavão. Não é. Mas pode acontecer? Claro que pode acontecer. Claro que pode acontecer. Nós não sabemos como é que tá as coisas e como é que vai ser. Estamos no comecinho, 13 dias, moço. Infomoney. Datafolha, 2 pontos. 55% vem responsabilidade de Bolsonaro sobre ataques em Brasília. Segundo o levantamento, 93% da população brasileira condena as invasões ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal. E claro que tem que condenar. Quem que é o louco que não condena? Que raio de protesto é esse? Que raio de... Que é isso, moço? É claro que tem que condenar. Agora, por que o Bolsonaro teria responsabilidade? Porque ele deveria sair ao vivo, que eu já falei aqui em vídeo, e falar, gente, não faz isso. Façam de forma pacífica. Não usem violência. Só vão lá e façam o protesto de forma pacífica. Fez? Não fez, né? Sumiu e virou o tererê. Infomoney. Polícia Federal encontra minuta na casa de Anderson Torre para Bolsonaro mudar resultado da eleição. Ex-ministro respondeu ao Twitter que documento estava em uma pilha de documentos para descarte. Mas e daí? Teve uma situação. Aí ele falou que não, eu recebi
de pessoas propondo isso, que eu tinha que fazer análise. Então não é que eu queria fazer, eu precisava fazer análise. Ou seja, mais uma vez as pessoas pegam coisas e tacam pedras só por ver. O cara tava com papel aqui com 1 minuto, taca a pedra nele, vamos lá, Mário Judas. Gente, não façam isso, gente. Parem de fazer isso. O começo do vídeo já foi falando sobre isso daí. Não faça isso. Espere investigar. Não se pode condenar ou colocar numa prisão quem não foi julgado. Precisa ver se é ou se não é. Precisa analisar se é ou se não é. Simples assim, simples assim. Se ele tem culpa no cartório, aí faz a coisa andar. Agora, vamos ver, né? Bom, e pra gente encerrando, saiu no Estadão. Fala de Lula sobre as Forças Armadas agrada alas do PT, que cobram desmilitarização. Então, o que ele falou? Olha, as Forças Armadas têm que cuidar somente de cuidar do território nacional. Não tem que meter com política, não tem que fazer não sei o quê, não tem que fazer mais não sei o que lá. Ele tá errado? Não. E aí? Então, tipo, ó, eu gosto de vocês, tal, não sei o que, mas vocês têm que fazer o que lhe compete a vocês, e eu tenho que fazer o que compete a mim, e cada um fazer o que compete a cada um. Nenhum lado envolver com o outro. Agora, uma missão difícil é para os comandantes, os generais, porque o povo tá em rebelião, cara, os soldados, as coisas tá em rebelião. Tá diminuindo um pouquinho a febre, mas ainda estão assim em reboliço. Eu tenho amigo que foi chamado para fazer uma missão e falou, eu não quero, cara, não quero, desse jeito eu não quero. Então você olha e vê e percebe que a coisa ainda tá com emoção. E essas emoções precisam ser controladas, porque é onde saem as loucuras. E vai ter gente louca até o fim do mandato do Lula aí, você escuta o que eu tô falando. Ser humano, moço, quando ele é doido do começo ao fim. Quando o gajo tá com propensão a fazer coisa errada, moço, ele faz coisa errada do começo ao fim da vida dele. Nos resta rezar, afastar dessa palhaçada nossa que somos da espiritualidade e ficar observando e vendo para onde vai e vamos trabalhando em cima do que tá ali. Nem mais, nem menos. Meus queridos, que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, que a justiça divina cubra e vá em todos os cantos, para todos os lugares, no mínimo para ensinar as pessoas a não serem más ou fazerem maldade com o próximo, e que as pedras sejam atiradas somente àqueles que não têm pecado. Que Deus abençoe. Namastê.